Para a gente começar, vamos falar de Corinthians, né? A gente já prometeu. Será que é crise? Será que não é? Queremos entender o que disse o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, sobre gastos com um cartão. Você vai entender. Pode ir lá. Vasculharam todas as minhas contas, todas as minhas administrações. Vasculharam tudo. Até fatura de cartão de crédito. É isso aí. E hoje foi confirmado. Hoje foi confirmado que era verdadeiro aquele cartão. Eu usei, pessoal, R$9.000. Que eu estava no final de ano, eu tenho conta no Santander, os cartões são iguais. E por um engano, tinha talvez bebido um pouquinho a mais, eu usei o cartão errado. Falha do financeiro na época não ter cobrado. E eu estou agora pagando, já estou repondo o dinheiro no Corinthians. Mas é R$9.000. Era só R$9.000 essa fatura? A fatura é de R$300.000. Né? O gasto que não era para ter sido é só de R$9.000. O resto era futebol, um monte de coisa lá do futebol, porque é o mesmo cartão. Era o gasto do hotel, é isso? Foi isso? Não, eu paguei um jantar e um passeio lá em Pipa, no Rio Grande do Norte. R$9.000, presidente. R$9.000. Ex-presidente. R$9.000. E vou ter que repor o Corinthians agora. Não tem problema nenhum, não, mas pra você ver, vasculharam tudo, acharam isso. Vai pagar à vista? E eu só, à vista, eu só não falei nada antes, porque o clube estava procurando confirmar se era verdadeiro ou não. Mas você já sabia? Não sabia, eu não lembrava. Isso foi em 2020, 2019, sei lá. Não lembrava. Não, essa gestão que entrou agora é uma catástrofe. É um caos total. Levou o nome do Corinthians lá para baixo, realmente, como nunca mais a gente pensou que ia chegar. Mas, infelizmente, chegamos. E agora quem assume agora tem que consertar e melhorar a imagem do clube. Você acredita que no dia 9 vai realmente ser sacramentado o impeachment do Augusto? Eu entendo que sim, né? Porque de tudo que saiu já pela imprensa e pela polícia, eu acho que o sócio tem a consciência que não dá mais para o Augusto continuar. Agora, o Corinthians tem que começar a se viabilizar, porque realmente a dívida do Willian manteve 3 anos sem aumentar a dívida. Isso foi um feito muito bom por ele. E agora disparou de novo com a administração de 24 do Pinóquio, aí do Augusto. Pinóquio? É o Pinóquio. Mente demais. Com certeza o Neymar seria mais barato que o Memphis. Essa contratação foi exorbitante. É um bom jogador, mas eu acho que quem fez esse contrato com ele tinha que ir preso no Corinthians. Porque foi um absurdo. Fazer o que estão pagando para ele é um absurdo. Aí o Corinthians vai e deve quase 5 milhões pro rapaz, pro Memphis. Pagou já. Então, deve, e aí o cara falta. Certo? Ele faltou. Mas não é Chamaram para reunião. Mas Chamam para reunião. Ele volta a treinar. Se fosse na sua época, como que ia ser? Deixa eu te falar. Ele não faltou por causa de falta de pagamento, porque já tinham pago. Ele faltou porque ele faltou. Hoje, não? É o que me disseram, foi hoje. Mas ele não faltou por causa de falta de pagamento, já tinham pago. Quem você gostaria de ver no Corinthians hoje em dia? Agora eu digo como torcedor corintiano, vai. Quem que tá? De quê? Do atual? É. Neymar. Sempre, né? Porque o Neymar, eu acho que no Corinthians ele tem a cara do Corinthians. Tem muita coisa para falar, né? Só pela cara do mano já deu para entender o que você pretende a começar a falar sobre essa história. Eu tava até pensando aqui, mano, se fosse o meu caso, chego lá em Pipa, já ia estar difícil estar lá, né? Passa o cartão errado, opa, ia saldo suficiente. Passa outro, não importa se é parecido ou não ia dar saldo. 9 pau num jantar. O que você acha dessa história? Ele fala que foi um jantar e um passeio, né? Vindo da onde vem, eu não acredito que tenha sido, mas vamos lá. O negócio é o seguinte, esse cara, se ele fizer barba agora, cai serragem aqui. Baita de um cara de pau. Baita de um descarado, é isso que ele é. Na boa, Jairo, vamos lá, por partes aqui. Com relação aí ao cartão, eu gastei porque os cartões eram iguais. Quer dizer, as senhas também eram iguais? Você é um baita do irresponsável para não usar um outro termo, Andrés. É por isso que o Corinthians está nessa latrina que vive hoje. Por causa de administrações e atitudes como a sua. Mas eu vou pagar. Eu estava só esperando para ver o que era. Quer dizer, depois de 5 anos você resolve pagar porque você foi pego. E foi pego nessa. Inclusive esse conselho do Corinthians, o deliberativo, o core, o fiscal, para não falar um termo que eu gostaria, eu só vou tratar vocês como extremamente incompetentes. Extremamente incompetentes, porque vocês estão lá para fiscalizar o clube. Como é que vocês, numa fatura de R$300 mil, vocês não analisam o que é gasto pelo clube e o que pode não ser gasto pelo clube? Como é que vocês ratificam isso daí e pagam? Beleza, paga aí a fatura do presida. Vocês são extremamente seletivos. Com relação ao que está acontecendo com o Augusto, eu acho que ele tem que ser investigado. E se de fato condenado, tem que ser preso. Tem que ser preso. Eu não tenho dirigente de estimação. Porém, vocês do Conselho, são extremamente seletivos nas atitudes que vocês têm.
Vocês são ridículos, é isso que vocês são. Vocês têm lado político dentro do clube, dependendo de quem é, todo mundo faz vista grossa. Essa declaração do Andrés aí pra mim não surpreende em nada. Vindo de quem vem não me surpreende em nada. Mas vocês são os mesmos conselheiros, os paladinos seletivos, que chegam ali, por exemplo, quando o Duílio assina com uma empresa sediada num terreno baldio, e quando eu questionei ele aqui no programa, ele falou, eu fiz porque eu tenho culhão, ele tá urinando na cara de vocês, vocês não fizeram nada. Vocês não fizeram nada. Sabe por que vocês não fizeram nada? Porque vocês têm lado político dentro do clube, ou vocês são muito incompetentes. Ou vocês são muito incompetentes. Eu não vi essa declaração do Duílio. O próprio merecia ter sido empichado, excluído do quadro associativo do clube. Assim como o próprio Andrés também. Esse mesmo Andrés, que já assumiu publicamente que ele merecia ter sofrido um impeachment, quando ele contratou para o Sub-23, de forma remunerada, um jogador de 27 anos. Ele falou, isso caberia impeachment. E vocês do Conselho não fizeram nada. Vocês do Conselho, vocês enojam, envergonham a torcida do Corinthians, porque vocês estão aí para fiscalizar e vocês não fiscalizam. Essa derrota não estava nos planos. O campeonato do Bragantino é maravilhoso. A competição que faz o Bragantino, né, entre os líderes da competição, o trabalho do Fernando Seabra, tem o John jogando muita bola, mas olha que loucura. O Cleiton, que eu acho um goleiro mediano, ele teve uma virose durante a semana e entrou o Lucão, que fechou o gol. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas se o goleiro adversário foi um dos melhores em campo, ou o melhor em campo, até foi eleito craque do jogo, é sinal de que o Corinthians produziu. Mais ou menos. Eu tô com o pé atrás para poder fazer esse tipo de análise, né, ou tirar essa conclusão. O fato é que o Corinthians perdeu alguns gols, isso é fato, e aí a gente tem que entender que quando a necessidade ela cai no colo, quando você precisa de um jogador que faça gols, ele não pode ser o Romero. E assim, digo isso com todo respeito ao Romero, que tem a sua história, que é artilheiro do estádio. Aliás, o Yuri hoje é o artilheiro, mas, poxa, construiu a sua história, mas deu, né? Vamos evoluir, vamos avançar nessa pauta, vamos entender de que o Romero ele pode ser um jogador abnegado e tal, que entra no segundo tempo, mas ele não pode ser a solução. A bola caiu no pé dele pelo menos duas vezes e ele desperdiçou. Outros jogadores estiveram muito abaixo. Eu já vou falar sobre coletivamente o time, tá? Taticamente, como é que o Dorival montou essa equipe. Mas individualmente, André Carrilho, que decepção. André, acho que ele não está no melhor posicionamento. Isso envolve o treinador. Mas assim, ele simplesmente, eu não sei se ele... A gente sabe do carinho que ele tinha pelo Emiliano Dias especialmente, né? Ou pelo Ramon. Jogaram juntos no Al Hilal, foi uma indicação da comissão técnica anterior. Ele parou de jogar. Eu imaginei que com a pausa, tinha muitas datas FIFAs acontecendo, né, antes da pausa do Mundial, então o Carrilho estava visivelmente cansado e tudo mais, o Garro não estava jogando, então o Carrilho muitas vezes tinha a atribuição de armar o time, de conduzir o time. Qual foi a desculpa agora? Pode ser o posicionamento, mas... o Carrilho foi muito, mas assim, uma caricatura, muito abaixo, uma caricatura daquele jogador que a gente viu no primeiro semestre e desde que ele chegou no ano passado. José Martínez, meu Deus do céu, outro que perdeu um gol na cara, não é a função dele e tal, jogador profissional, chegar na cara do goleiro, chutar em cima do goleiro. O Corinthians teve chances, mas o Bragantino também. E o Corinthians desperdiçou as suas chances por uma displicência muitas vezes, por erros de passe. O Corinthians não conseguiu ter um controle do jogo, não conseguiu ter um volume de jogo interessante, a não ser ali no segundo tempo, no começo, quando o Memphis meio que entra no jogo, meio que resignado, tenta, né, carimbar algumas bolas, tenta assumir a responsabilidade. O Garro cercadíssimo, marcadíssimo por 2, 3 caras cada vez que ele tentava tocar na bola, e ainda assim também perdeu uma grande chance. Numa disputa em que o Memphis ganha no corpo e aí o Garro chega na frente do goleiro e ali era jeito, não era força, explodiu a bola no travessão. O Corinthians sem aquela tranquilidade, e essa palavra é importante, calma, tranquilidade, porque não existe tranquilidade no clube, né? E aí eu me pergunto se isso chega dentro do campo. Um Dorival Júnior para baixo na entrevista coletiva. Claro, perdeu o jogo, gol no último minuto, eu entendo isso, mas... pedindo reforços, claramente pedindo reforços, dizendo que a conversa que ele teve com o Fabinho, desde que ele chegou, ela era nesse sentido. Então, hoje, quando ele foi questionado sobre os reforços, e o Corinthians está tentando aí, né,
Acho que não era o Biel a solução, mas enfim, negociou com o Biel, desistiu do Biel. E na zaga? Quando não joga o André Ramalho, que nem sei se é uma solução, hoje a dupla de zaga foi o Gustavo Henrique e Kaká. A gente vai falar do pênalti. O Kaká até fez o gol de empate e tudo mais, mas no que tange ao Kaká defensor, ele não pode ser a solução. E o gol que o Corinthians toma, o segundo, eu vou falar do pênalti, eu vou falar da arbitragem, tá? Calma. Mas o segundo gol, no último minuto, é de uma displicência, eu não consigo encontrar outra palavra, uma desatenção, tipo assim, sabe, o Bragantino, gente, que não é um timaço, tem um bom trabalho, tem um bom treinador, você vê que é um time bem treinado, tem alguns valores interessantes, né? O Sacha, que acho subestimado, tá sempre marcando gol, o Pita, que é um brigador, o Borbas, que acaba fazendo gol, que é um cara também de área, que sabe, tá sempre ali presente, né? Mas assim, o John, que eu acho que tá fazendo um bom campeonato, mas vamos lá, é o Bragantino. E o Bragantino chegou na arena do Corinthians e criou as suas chances também, e mostrou organização. O Corinthians estava nervoso, estava intranquilo. Gente, 2 semanas de férias, 2 semanas de trabalho. Só que antes disso, é um Corinthians que estava há 3 partidas já empatando. Empatando em casa com Vitória em 0-0, sem marcar um golzinho. A única equipe que não marcou gols no Vitória no campeonato inteiro foi o Corinthians. Jogando em casa. 0-0 com o Atlético Mineiro. 1-1 contra o Grêmio. O Grêmio aí, que foi amassado pelo Cruzeiro, que vai disputar também os 45 pontos. O Corinthians empatou. No máximo empatou com o Grêmio. Então, e sem jogar bem. Esse é o ponto. Se tivesse terminado empatado, não tivesse tomado esse gol no último minuto, por mais que a narrativa ela pudesse ser como a do Dorival, como eu vi de alguns torcedores, a bola não entrou, não quis entrar. Não é só isso não, gente. Vocês querem se apegar à arbitragem e aos gols perdidos, como se o Corinthians tivesse produzido incansavelmente contra o Bragantino? Respeito, mas eu não concordo. Porque coletivamente o time não funcionou, como não vem funcionando. E isso me preocupa. Você tem a individualidade lá do jogador que não pode ser a solução, que é o caso do Romero, que é o caso do Martins, que é o caso do Thales Magno, que entrou para fazer um ciricutico lá, fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e, sabe? Mas é uma boa jogada que, assim, ela é improdutiva, ela acaba na marcação, ele dá um drible lá na sequência e ele perde a bola. Ponto. É o Héctor Hernandes, que não é aproveitado. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa CNN Sport, aí onde os comentaristas debateram, né, a entrevista do ex-presidente do Corinthians, André Sanz, ao portal Léo Dias, né? Mas antes de falar desse assunto que tem gerado aí uma polêmica muito grande nas redes sociais, vamos analisar um pouquinho o jogo do Corinthians ontem, na reestreia do Brasileirão, pela 13ª rodada, perdeu em casa, na Neoquímica Arena, por 2-1 para o Red Bull Bragantino. O time do Corinthians é um time, infelizmente, né? Eu assisti todo o jogo ontem pela televisão, achei um time muito lento, achei um time sem alternativa, um time sem criação. O Red Bull Bragantino venceu e mereceu. Venceu e mereceu, por quê? Porque acabou envolvendo o Corinthians do início ao fim. O Red Bull Bragantino fez 1-0, mas se tivesse forçado um pouco mais a marcação em velocidade, teria ampliado o placar por 2-0. Porém, o Red Bull Bragantino tirou o pé e o Corinthians cresceu no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era para ter definido o placar, porque estava muito fácil, o meio campo do Corinthians perdido, as laterais do Corinthians não ajudam, não passa, não apoia. Então o Corinthians foi envolvido em casa. Foi pra mim, eu que assisti o jogo do início ao fim, foi uma reestreia frustrante. Frustrante porque você não vê solução no Corinthians. O time é um time que o Fabinho Soldado montou, pra mim um time já com a idade avançada, um time cansado, um time que não tem alternativa. E o que me preocupa mais
né, ver a guerra política do Corinthians, que está acabando com o time dentro de campo, enquanto, para mim, isso é a minha modesta opinião, enquanto não for decidido se Augusto Melo retorna ao poder ou se o Omar Stabile vai continuar, o Corinthians não vai contratar. E essa decisão só vai ocorrer a partir do dia 9 de agosto, ou seja, praticamente ainda falta um mês, ou seja, a janela vai durar aí 54 dias, a maioria do tempo já se passou, porque a Assembleia Geral do Sócio vai acontecer dia 9 de agosto, onde será confirmado, ratificado o impeachment do presidente Augusto Melo, ou se será reconduzido ao cargo. Então, enquanto isso, a gente vai continuar sofrendo ao ver esse time dentro de campo, sem alternativa, sem criatividade. Os nossos problemas são inúmeros. A gente é muito bem servido no gol. Porque essa defesa que nós temos, ontem eu estava analisando o Kaká jogando e o Gustavo Henrique. Cara, esses dois jogadores, eles comprometeram no jogo. Gustavo Henrique, analisa comigo. Deu um escanteio no último lance da partida. E aí, saiu o gol do Red Bull Bragantino. Você viu que no estádio os torcedores já estavam indo embora do Red Bull Bragantino. Eles retornaram porque saíram o gol. Outro erro grotesco, eu sempre falei para vocês aqui no canal. O Kaká é 8,80. Para assistir o jogo do Kaká, você precisa de estar, se você tiver problemas cardíacos, precisa de estar medicado. Senão você infarta. Kaká, eu ainda vou assim, na minha opinião, não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas o sistema já é ruim. Você dá causa ao sistema, aí acaba acontecendo o quê? O pênalti, né? Porque não foi pênalti, mas o juiz entendeu, foi até o VAR, né? Foi chamado, né? E foi até o VAR e voltou e marcou o pênalti. Mas olha bem pra você ver. Aquela bola que o Kaká levou o pé, ele subiu muito a perna. Quando ele viu que ia fazer o pênalti, ele retirou a perna, mas ele assumiu o risco. Porque aquela bola ele não poderia ir de pé, porque o cara estava chegando de cabeça. Ele teria que ir naquela bola, era de cabeça e não de pé. Quando você levanta o pé naquela altura, você está assumindo o risco de fazer o pênalti. Para mim não foi pênalti. Por quê? Porque ele recuou a perna antes de tocar no adversário. Mas o sistema é péssimo e aí o juiz acabou marcando o pênalti. Eu, sinceramente, o problema do Corinthians não é tático. Dorival ontem escalou melhor que o Corinthians tem. Me fala outro time aí, outro jogador que tinha que jogar. Me fala. Dorival escalou o melhor time do Corinthians. Um sistema de tripé no meio de campo, com Ranieri, José Martins e Carrillo, fechando o losango com Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Romero. Depois entrou o Thales Magno, mas o Thales Magno não tem jogado nada faz um tempo. Escalou o melhor time. O problema do Corinthians não é tático. Dorival escalou certo. Tá faltando o Corinthians. É um time mais que joga em velocidade, fazendo ultrapassão das linhas, jogando com linhas avançadas, marcando sob pressão. Um time mais técnico, né? Um time mais técnico. Você vê, tem alguns jogadores do Corinthians que faltam qualidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Mateuzinho, fraquíssimo. Se nós tivéssemos um lateral direito que apoiasse, passasse, recompunha bem. Não, Mateuzinho é fraco tecnicamente. Você vem na lateral esquerda, Bidu é fraco tecnicamente, né? O Romero é esforçado, mas não tem a técnica necessária para ser titular no Corinthians, né? E o Roberto machucado, né? O André Ramalho tá suspenso. Então o problema do Corinthians não é o Dorival, né? E o treinador tá mantido, a diretoria do Corinthians confia no trabalho, eu também confio no trabalho do Dorival. O Dorival, por onde passou, foi multicampeão, tem sapiência, né? Tem postura para comandar um time da grandeza do Corinthians, porém esse time não foi o Dorival que montou. Não foi. Dorival já fez um pedido para a nova diretoria contratar zagueiro,
contratar lateral, goleiro, meio-campista, atacante. Então ele tem os nomes certos para fazer um time mais forte. Porém, enquanto não for decidida aí essa guerra política do Corinthians, se Augusto volta ou não, vai continuar essa baderna. Infelizmente, o Corinthians precisa de reforçar para fazer o segundo semestre, senão vai correr o risco de rebaixamento do Brasileirão, assim como correu ano passado e se salvou nas últimas rodadas. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram, não gostaram? Qual que é o problema que vocês têm detectado no time do Corinthians? É falta de técnica? É falta de quê? De comando? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like, deixa a inscrição também. Gente, vamos mudar de assunto. Para fechar o vídeo, vamos falar de uma polêmica. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias aí nas redes sociais, em toda a mídia esportiva, é aí o gasto do cartão corporativo do Corinthians pelo ex-presidente André Sanches e na época presidente. Para quem não está entendendo, o Andrés acabou aí gastando 9 mil reais do cartão corporativo do Corinthians no Réveillon de 2019 para a virada de 2020. Isso já se faz 5 anos, né? E agora o repórter e apresentador, comentarista, jornalista, Marco Belo, acabou descobrindo essa fatura desses 9 reais. A fatura de 300 mil, mais 9 mil foi de gasto pessoal do presidente. E aí, ele foi interrogado a respeito desse gasto. O Andrés disse o seguinte, que tomou uns a mais no final do ano, né? A bandeira do cartão comparativo do Corinthians é do Banco Santander, é do mesmo banco do cartão pessoal dele, e acabou confundindo, né? E ele concedeu a entrevista para o portal Léo Dias, falou desse assunto, né? E aí, o Mano, né, do programa CNN Sport, acabou aí detonando o André Sanches, né? Porque ele, como estava numa festa pessoal, não poderia estar com o cartão do Corinthians. Mano também acabou detonando o Conselho Fiscal, Deliberativo e Conselho de Ética, porque não fiscalizou. Então, mesmo chamou aí o André Sanches de um cara de pau de falar isso, né, nessa entrevista, de um cara irresponsável. E condenou o Conselho Fiscal de Ética, né? Porque como que eles não fiscalizaram o Andrés? Será que são tendenciosos? Será que eles têm lado político dentro do clube? Fiscaliza um e não fiscaliza outro? Porque o Augusto Melo, ele foi fiscalizado. A conta do Augusto não passou, né? Então, o Augusto está sendo fiscalizado. E se ele tiver errado, tem que sair mesmo. Ele foi afastado do clube, porque o Conselho fiscalizou. Mas e por que o Conselho não fiscalizou o André Sanches? Será que são um conselho que tem lado político dentro do clube? Então o Mano perdeu a linha e detonou o ex-presidente aí, André Sanches, chamou ele de Pinóquio, ou seja, de um cara que mente, né? De um mentiroso. Porque o que ele falou na entrevista é algo assim, vexatório, é algo vergonhoso. O cara cometeu um deslize tão grande desse, e hoje a gente entende o porquê que o Corinthians está nesse buraco sem fim, devendo 2,5 bilhões. Porque sai presidente e entra presidente. Todos eles são farinha do mesmo saco, todos eles procedem praticamente da mesma forma, ou seja, cada um que entra onera o Corinthians um pouco mais, depois ele sai e fica nas suas respectivas mansões, né? E o Corinthians passando por dificuldade, o torcedor comprando ingresso caro, o torcedor indo ao estádio, o torcedor apoiando, o torcedor ajudando a pagar a Neoquímica Arena, e esses caras aí, ó, tá nem aí com o Corinthians. Eles não são corintianos. Quem são corintianos somos nós, que lamentamos a derrota, que compramos ingresso caro, que assistimos o jogo, que sofremos na perda. Eles não. Eles querem o quê? Viver de boa, porque a maioria desses caras que tem cargo aí, que não é remunerado no clube, eles entram pobre e saem milionários, morando em coberturas maravilhosas, nos melhores lugares aqui em São Paulo, né? Em lugares que só pode morar cara que são milionários. E são essas pessoas que entram no Corinthians, não tem nada, e sai de lá multimilionário. E o Corinthians, cada vez mais no fundo do poço. É triste, é lamentável, mas infelizmente nós estamos no fundo do poço, como se tratando
se tratando de uma gestão temerária que nós temos hoje e se tratando de um time que é inqualificado para conquistar títulos de nacional, título internacional. Corinthians conquistou o Mundial em 2012 e eu não tenho essa expectativa a mais por tudo que tem acontecido no clube. Se não entrar pessoas sérias, pessoas competentes que pensem em prol do Corinthians, a gente vai continuar na fila e vendo nossos adversários brilhando, trilhando os caminhos aí de conquistas de mundiais. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho e pedir a todos que nos acompanham no canal, que deixem o seu like para fortalecer nosso trabalho, deixe sua inscrição, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.